Excelente. E aí, agora eu queria que, sem usar a calculadora, que alguém me desse a resposta dessa conta agora, se for possível. Eu acho que essa ninguém vai arriscar sem calculadora, hein? Ah, a Duda disse aqui, quase 1.000. Quase 1.000. Legal. É bem mais, né? Pode ser que seja bem mais mesmo. Sim, bem mais. E aí, vocês acham que a gente encerra essa discussão e segue em frente? Ou alguém quer tentar falar o número? O Max Medicina, 12.096. Uhum. Nossa, eu bati o olho, eu já achei que era pressão arterial. Eu Uhum. também. Então, super legal. Eu acho que a gente chegou num ponto, né? E aí o resultado é esse mesmo. Mas eu queria trazer uma provocação. Vocês perceberam que foi um pouco diferente o raciocínio nessas três situações? Alguém consegue apontar semelhanças que percebeu na hora de raciocinar e semelhanças que percebeu, ou diferenças que percebeu nessas três situações? Eu acho que nas situações das imagens a gente lidou com algo mais, não posso dizer assim, humano. Quando foi relacionado aos números, a gente foi mais para a lógica, assim, algo mais lógico assim mesmo. É o que eu Uhum, percebi, né? uhum. E você sentiu que você teve mais traquejo com alguma dessas situações? Ou se É, alguém quiser responder eu também? acho, eu acho que é pela expressão, né, que a gente vê da fisionomia, voltado lá, a gente voltando para a parte humana, acho que foi um pouco mais rápido, né, para a gente pensar assim, para poder ter aquele contato, né, e poder visualizar o que, é que a gente está, a expressão que está sendo passada. Uhum. Quando você fala assim rápido, parece que você concluiu meio que sem pensar? Não, não. A gente pensou, só que eu acho por conta de experiências, a gente faz com que nosso pensamento seja um pouco mais rápido para essa situação. No caso, Uhum. experiências passadas, assim, né, já vistas antes. Uhum. O... Mas aí o que você quer dizer, por exemplo, se fosse pegar assim, ao pé da letra que você está falando, é tipo, você não treina matemática no mesmo tanto que você treina para ver expressão de pessoas e situação de por exemplo, briga, confusão, situações de trânsito, seria mais ou menos isso? Seria, é, seria mais realmente o hábito, assim, o hábito maior da gente ver pessoas, o hábito de ver pessoas e as expressões é um pouco maior do que fazer contas, fazer esse tipo de cálculo. Eu acho que seria Uhum, esse hábito faz com que a gente, quanto mais o hábito, maior a gente vai tendo aquela inteligência, seja social, emocional ou em relação a contas. uhum. Algumas pessoas colocaram a questão sobre a pressão arterial, né? A minha pergunta era o que é isso e qual é o seu significado. Essas pessoas que acharam que era pressão arterial
ficaram pensando se era ou não uma pressão arterial? Ou foi algo que foi meio automático? Como que foi isso? E para quem que pensou que isso foi conta, foi uma coisa que deixou um pouco angustiado por não conseguir responder? Algumas pessoas falam assim, é mais de 1.000, o número é alto. Eu acho que o que levou a pensar que é uma pressão arterial é pelo fato do minicurso falar sobre raciocínio clínico. Quando me induziu na questão de cálculo, foi quando você falou sobre não utilizar calculadora. Então, me induziu que seria um cálculo, não pensei como uma pressão arterial. Uhum. Então, algumas pessoas pegaram alguns elementos dessa situação e tomaram decisões sobre o que fazer com essa situação, né? Pelo que eu estou entendendo. E para alguns fez sentido ser pressão arterial, para outros fez sentido ser matemática. Bom, então eu acho que a gente tem então um elemento aqui, né? Que a gente passou por algumas situações em que a gente viu de certa forma que raciocinamos e interagimos com as situações de maneiras diferentes, né? Algumas pessoas usaram isso. Eu rapidamente entendi que era pressão arterial porque estava escrito raciocínio clínico. Outros, você falou para não usar calculadora, então eu entendi que era um cálculo. Outras, às vezes, nem conseguiram concluir do que se tratava aquele número ainda. Já nas duas imagens, vocês foram muito assertivos no sentido de eu entendi o que essa pessoa está sentindo, e muitos de vocês fizeram até projeções. É um acidente de carro que está lá, esse cara parece que ele quer brigar, e a mulher parece que nem tanto. Eu não sei em que medida que vocês fizeram essa associação, por exemplo, da figura masculina com uma possibilidade de mais agressividade, em que medida que isso pode ter ocorrido, né? Então, eu trouxe essas situações exatamente para colocar algo que do processo cognitivo, né, que tem sido muito discutido e que hoje vamos dizer assim, mais atual da relação do nosso pensamento, seria que nós possuímos duas formas de pensar, né? Então a gente tem duas formas de pensar que nos dão algumas características e que nos fazem únicos por causa disso. Eu queria que também, sem calculadora, vocês tentassem me responder o mais rápido possível o valor dessa bola, quanto que ela custa. Então, um taco de beisebol e uma bola juntos custam R$1,10. E o taco custa R$1 a mais do que a bola. Quanto que a bola custa? 10 centavos? 10 centavos. 10 centavos? 5 centavos? 5 centavos. Então, posso chutar um resultado aqui, 10 centavos. Todos concordam? Eu não concordo, não. Uhum. Camila falou que concorda. Parece que o Gustavo, meu xará, falou que era 5. Alguém mais quer? Rodrigo concorda. Luísa também não. Uhum. Bom, quem considerou que esse resultado era 10 centavos, errou, né? O que esse raciocínio traz, né, foi exatamente um experimento desse autor que descreve essas duas formas de pensar, né? Eu vi algumas pessoas falando, e essa situação, ela tem aí, na verdade, um truque
para jogar as pessoas no chão e deixar com que as pessoas tivessem esse cálculo errado. E aí eu vou explicar por que esse cálculo está errado, tá? Então, assim, ele coloca que a diferença entre os preços é de R$1. Então, portanto, o taco custaria 10 centavos mais 10 centavos mais R$1, que é a diferença. Esse valor total seria de 1,20, o que ultrapassa esse valor sugerido, né? Então, o cálculo seria que o valor x seria x mais 1 é igual a 1,10. Então, a gente não precisa do parêntese nessa situação. 2x mais 1 é igual a 1,10. 2x é igual a 1,10 menos 1. 2x é igual a 10 centavos. E isso é igual a 0,05. Esse problema é um dos problemas que ajudou o autor sobre essa situação. Isso foi um trabalho que ele fez fazendo essa pergunta, e as pessoas faziam essas contas às vezes mais rápido, e grande parte delas respondiam 10 centavos. Eu estou querendo dizer que vocês não estão errados do ponto de vista, porque vocês estão como a maioria das pessoas. 70% das pessoas responderam 10 centavos e algumas pessoas não responderam. Inclusive, eu estou vendo que algumas pessoas estão respondendo que isso é mais velho. Isso, inclusive, coloca que as pessoas talvez acertaram, poderiam conhecer o problema, né? Então, o que deixavam elas mais tranquilas para responder, né? Mas, de certa forma, a grande maioria das pessoas fala 10 centavos. Né? Alguém discorda até agora ou quer comentar sobre esse problema que achou curioso, né? Ou que não concorda com a conta, a princípio? O problema é que juntos eles têm que custar 1,10, né, Camila? E eles têm que ter uma diferença de R$1 entre eles. Se você colocasse qualquer valor, não daria essa diferença, né? Você teria que ter valores que a diferença entre eles desse R$1. Por isso que não dá várias respostas, sabe? Mas muito bem. Então, eu trouxe esse problema que a gente comentou, que o resultado, então, é de 0,5 centavos. E isso tudo para a gente concluir que o nosso sistema de raciocínio, ele possui dois tipos de sistema. Então, o sistema que ele chamou de sistema 1, que é um sistema que ele opera de forma automática e rápida, né? Então, olha que interessante, vocês viram uma foto e já pensaram, olha, essa pessoa está irritada, ela está triste, ela está curiosa, ela está no trânsito. O fato de vocês verem um carro, vários de vocês falaram que eles estavam no trânsito, por exemplo. A pessoa podia estar na garagem, podia estar numa concessionária, né, podia estar em várias situações, mas de alguma forma vocês relacionaram isso com o trânsito. Esse sistema 1, ele aparece quase sem nenhum esforço. Como a gente viu que ele é automático e muito rápido, de repente essa ideia vem na cabeça. Eu faço a mesma analogia com o valor de pressão. Algumas pessoas relacionaram isso com valores de pressão porque realmente era um valor de pressão plausível. Vários de vocês são profissionais de saúde, alguns de vocês estão estudando algum curso de saúde, que esse número faz completamente sentido, né? E foi um número descontextualizado com uma pergunta sobre o significado, né? E a pessoa ela não tem nenhuma percepção de controle voluntário, ou seja, vocês não fizeram nenhum esforço para chegar a essas conclusões. De certa maneira, aquele pensamento foi, de certa forma, até intrusivo. Vocês estavam ali pensando, isso é um valor de pressão, esse cara está com raiva, esse cara está querendo brigar, etc. Né? Já o sistema 2, ele é um sistema que ele aloca atenção normalmente em atividades que levam e desprendem mais trabalho. Então, isso inclui, por exemplo, cálculos complexos. Então, na hora que eu brinquei, quanto que deu essa conta? As pessoas, mais de 1.000. Mais de 1.000 foi um raciocínio completamente sistema 1. A pessoa veio com aquilo na mente e soltou o que seria uma previsibilidade do que ela encontrava. Mas ela não se debruçou e tentou ver na atenção dela
se ela deveria, o que ela deveria fazer, qual que é o processo matemático, o que eu tenho que multiplicar com o quê, em qual ordem, etc. Né? E a operação do sistema 2, ela normalmente é muito associada com a questão subjetiva que você está fazendo, né? E ela é uma escolha. Diferente do sistema 1, a gente só consegue usar o sistema 2 de forma consciente e querendo utilizá-lo. Ele nunca será intrusivo. Você não vai estar parado e de repente você vem com o sistema 2 atuando de forma voluntária nesse sentido. E ele requer também concentração. Então, se ele requer concentração, vocês vão ver que o sistema 2 pode ter influências negativas pela ausência dessa dedicação, desse tipo de situação que ele traz. Né? Até agora, enquadrando essas situações que a gente vivenciou agora, entre sistema 1 e sistema 2, alguém quer fazer algum comentário sobre isso que eu falei, se fez algum sentido, ou se ficou alguma dúvida de o que encaixaria do que ele estava pensando, ou do que ela estava pensando sobre isso? Então, joia, vou considerar que vocês desejam que a gente siga. E aí, então, de maneira mais resumida, né, a gente pode classificar o sistema 1 como um sistema que ele é altamente intuitivo. Então, quando a gente usa essa palavra mais de intuição, ela traz um aspecto de previsibilidade. Então, vou usar o exemplo que vocês colocaram. Por que um homem colocando o dedo para fora da janela, com uma expressão que vocês denominam como raiva, remete vocês a uma possibilidade de briga futura? De certa forma, vocês enxergam ali um padrão que te faz, de alguma maneira, projetar o que vai acontecer, né? Então, por isso que a gente chama ele de intuitivo. Ele não é analítico porque você não se debruça sobre o problema e tenta encontrar particularidades. É o contrário, você encontra padrões e por isso você reage da maneira que você falou. E ele é muito ativo. Né? Vou usar aí o exemplo da discussão das duas fotos. Vocês discutiram muito mais as duas fotos do que quando foi a conta. Todo mundo ficou tentando entender, tentando ver o número, se era conta mesmo. Né? Já o sistema 2, ele é um sistema que a gente chama de hipotético dedutivo. Então, o que significa? A dedução ela vai ser a tentativa de achar essas particularidades e a projeção ela fica muito mais numa esfera de hipótese. Né? E não, vocês podem lembrar aí do que a gente comentou, a intuição ela é quase como uma certeza. Eu acho que ele vai brigar. E aí se a gente perguntar, mas por que você acha que vai brigar? Você vai falar que ele está com cara de raiva, mas todo mundo está com cara de raiva briga? E aí vocês vão ver que desconstruindo essa situação, fazendo uma análise do contexto, talvez vocês concluam coisas diferentes. Né? E aí o sistema 2, mais uma vez, ele traz essa reflexão que é analítica, então que é decompor uma situação e tentar analisar os vários aspectos dela. E uma coisa muito interessante é que o sistema 2 ele é muito preguiçoso. Então, vocês viram que mesmo tendo uma conta de matemática, algumas pessoas conseguiram que o sistema 1 entrasse falando, olha, deve ser mais de 1000, eu não sei o que é, então a pessoa prefere não responder e aí ela não entra na reflexão, porque o sistema 1 continua tomando conta daquele pensamento, né? E para aquela pessoa não fez sentido que ela utilizasse um aspecto mais hipotético dedutivo nesse sentido. Até agora, ficou alguma dúvida sobre os sistemas? Imagino que muitos de vocês possam ter ouvido esses conceitos, mas eles são interessantes porque eles perpassam toda a questão mais recortada do raciocínio clínico em si, porque essa é a forma como a gente reage para o mundo, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer trazer alguma reflexão? Ótimo. Então vamos lá. Aí agora eu queria fazer... pode falar. Na verdade, quando tu estava falando aí, a única coisa que veio na minha mente foi
O que fazer para não tornar nosso sistema 2 tão preguiçoso assim, né? O que fazer para reverter isso? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas eu sinto em te dizer que ele é preguiçoso. Né? Se ele for competir com o sistema 1, isso é algo que vai estar na nossa. A gente vai falar um pouco mais aprofundado disso, mas isso está na nossa hierarquia cognitiva. Né? Você ainda não se criou um jeito do sistema 2 ultrapassar o sistema 1, mas existem maneiras de você entender em qual sistema que você está e como fazer isso. Né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Aí, gente, eu tinha falado sobre o Mentimeter. Eu vou pedir para vocês, pelo celular, acessarem. Eu vou sair aqui para a gente ver a pergunta e vocês vão respondendo para a gente ver. Todo mundo está vendo essa pergunta? Sim. Paulo é muito tímido, prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. É bastante organizado, metódico e detalhista. Aí eu queria que vocês me falassem qual que seria a profissão dele baseada nessa fala como um todo. Até agora 2 pessoas responderam. Pelo que eu vi, nós somos 48 pessoas. Eu vou aguardar um pouquinho vocês irem respondendo e a gente vai comentando à medida que a interação for acontecendo. Se alguém perdeu o código, em cima da pergunta tem o código também, que eu projetei agora. Eu vou esperar a gente atingir mais ou menos umas 30 pessoas para a gente seguir, tá? Para a gente também não demorar e perder tempo para discussões e algumas coisas. Bom, igual eu tinha combinado, acho que já temos 29 pessoas, 30 pessoas. Então, parece que, em primeiro lugar, nós temos bibliotecário, em segundo lugar, fazendeiro e, em último lugar, advogado. Aí, eu vou passar a segunda pergunta.
vocês devem, vai ser o mesmo código, né? Vocês devem estar percebendo que assim que respondem, abre a segunda pergunta. E eu queria que vocês respondessem. Ana, que é solteira, tem 30 anos, é sincera e brilhante, filósofa e na época de estudante preocupava-se com discriminação, justiça social e meio ambiente. Queria saber, assim, para vocês, a Ana seria uma pessoa que trabalha num banco ou que é uma pessoa que trabalha num banco e é ativista no movimento feminista? Qual que vocês acham que tem mais chance, né, da Ana ser? Raquel, você tentou pelo celular, tenta mentir, não põe Mentimeter não, que aí é o site de outro tipo de interação, tá? E depois, na hora que ele abrir, no celular é a melhor forma de interagir com o Mentir. E aí você coloca o código e abre a pergunta. Bom, então nós estamos vendo que por volta de 8 vezes, em termos absolutos aí, as pessoas tendem a achar que a Ana trabalha num banco e é ativa no movimento feminista, com mais probabilidade do que a Ana trabalha num banco, né? Bom, aí eu vou sair aqui e vou voltar lá para a apresentação para a gente continuar. E aí, eu queria trazer para vocês uma situação que tem que ser dita, né, do ponto de vista da... Deixa eu só ver um negócio que eu acho que eu pulei, mano. Pulei, desculpa. E aí, agora... Fiz bobagem aqui. Desculpa, gente, que o negócio duplicou aqui e eu não tinha pedido. Então, a gente vai entrar numa reflexão sobre as heurísticas e vieses, né? Esses termos, eles existem para outras coisas, né? Mas no processo cognitivo, ele é super importante para entrar um pouco na pergunta, né, que me fizeram sobre, eu não gostaria de entrar num sistema assim, e assado, queria ter mais controle. Na verdade, vocês vão ver que a gente não tem controle algum, isso é inerte e inerente à nossa condição. Mas a gente consegue identificar essas heurísticas e viés. Então, o que seria as heurísticas, né? As heurísticas vocês podem traduzir como atalhos mentais. Então, são situações em que nossa cabeça vai pensar daquela forma. O viés são, normalmente, eles estão dentro das heurísticas e eles são erros sistemáticos que a gente tem. Então, a gente sempre tem uma forma de pensar e dentro dessa forma de pensar, a gente escorrega e erra sistematicamente em algumas situações. Então, a primeira heurística que eu queria trazer é a heurística de representatividade. Então, que é o quê? Você considerar um evento como ele tendo grande probabilidade de ocorrer quando ele é representativo ou típico de uma situação. Então, exemplo, eu vi uma foto de um homem com a cara brava dentro de um carro apontando o dedo. Me parece que aquilo representa briga de trânsito, né?
Então, eu pego e coloco que aquilo tem uma grande probabilidade de ocorrer, porque ele representa algo muito típico dessa situação, né? Dentro dessa situação, a gente tem os vieses, né? Que seria a falta de sensibilidade a proporções da base. O que significa isso? Normalmente, quando a gente vai falar de probabilidade de alguns eventos, a gente tende a ignorar a probabilidade de base daquilo acontecer, né? Vou dar um exemplo para vocês, pegando um exemplo mais clínico, né? Uma mulher que tem 35 anos, uso de anticoncepcional, aparece com uma das pernas inchada e dolorida na região da panturrilha, e aí eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade dela ter trombose venosa profunda? É bem provável que várias pessoas vão atribuir uma grande probabilidade para ela de ter esse quadro. Sendo que o quadro de base, a probabilidade de base dela, ela passa por uma baixa probabilidade pela idade jovem, mesmo pelo uso do anticoncepcional, mas ela representa um estereótipo de paciente que teria trombose, né? Então, a falta de sensibilidade a proporções da base é exatamente isso. Eu não sei de que base que parte aquela reflexão. E eu estou pensando numa probabilidade muito mais alta, 50%, 60%. Sendo que, às vezes, mesmo esse estereótipo acontecendo, aquilo acontece em 1% dos casos. A outra coisa é a falta de sensibilidade ao tamanho da amostra. Então, exemplos. Eu joguei a moeda várias vezes para o alto. Se a minha moeda deu 6 vezes que eu joguei, deu 5 caras, algumas pessoas entendem que a minha chance de dar cara de novo, ela vai sendo reduzida, porque já deu 5 caras, né? Então, esse tamanho da amostra, quanto mais vezes eu repetir esse processo, mais eu vou diluir as chances de acontecer alguma coisa que não está relacionada ao acaso, né? Concepções errôneas sobre o acaso, que é o que a gente estava falando, de às vezes ver esse processo de eu joguei uma moeda várias vezes, ela deu uma sequência de caras, isso não foi o acaso? Só porque foram resultados iguais, né? Então a nossa cabeça tende a pensar isso. Quantas vezes, eu vou falar por mim, né? Vocês talvez podem refletir com vocês se quiserem dar esse relato. Mas quantas vezes eu já não pensei, não é possível que vai cair cara de novo, já caiu um tanto de coroa, né? E aí se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria em coroa. Mesmo sabendo que matematicamente a chance de sair cara ou coroa da próxima vez que lançar a moeda, a não ser que ela seja uma moeda viciada, né? Que não é o que nós estamos falando aqui, isso aconteça. Até agora, alguém tem alguma situação que queira compartilhar desse tipo de heurística e viés que a gente apresentou até agora? Ainda não? Não, beleza. Outro viés que a gente tem comum de viés de representatividade, dentro da heurística da representatividade, é o que a gente chama de regressão à média. E esse parâmetro ele é muito interessante porque ele normalmente nos coloca em situações muito curiosas, né? Então, um exemplo. Vocês que estão na universidade, ou vocês que passaram, ou estão fazendo residência, ou têm residentes. Você vai e tem uma situação clínica que o residente atende e ele faz um raciocínio clínico de maneira adequada. Você, naquele dia, elogiou ele. E aí, no outro dia, ele não foi tão bem no raciocínio clínico. E aí, você não o elogiou. Mas aí, no outro dia, ele ficou muito melhor do que ele estava no dia anterior. E aí você fala assim, nossa, no dia que eu elogio, ele piora, no dia que eu não elogio, parece que ele se esforça mais e aí ele fica melhor. Então, eu cheguei à conclusão que eu não devo elogiá-lo ou dar feedback para ele. Alguém discorda dessa conclusão? Eu gostaria de apimentá-la também. Então tá, senão, o que acontece aí? O residente, ele tem um rendimento médio e ele vai oscilar nesse rendimento, às vezes independentemente do seu feedback. Então ele pode ter tido uma consulta mais difícil num dia, no outro dia teve uma consulta mais fácil.
Ele pode estar bem num dia, pode, mas na média, ele sempre estará naquele nível. Então, se você, né, fizer uma conclusão muito tacanha e linear de que o dia que eu não elogio, ele melhora, pode ser porque no dia que você percebeu que ele estava pior no desempenho, era o dia que ele não tinha como piorar, que ele vai voltar para a média dele. Então ele vai tender a melhorar. Ele chega no pior dele e volta para a média. Ele vai no melhor que ele já foi e volta para a média. Por isso que ele piora, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode fazer com que a gente tenha situações de análise ruim e com um viés e causando erro na interpretação. E por último, o que a gente chama da falácia da conjunção, né? Então a falácia da conjunção é quando os indivíduos, né, eles julgam de forma errônea que as conjunções, né, que são eventos que ocorrem juntos, são mais prováveis do que um evento isoladamente do subconjunto, né? Então, a gente ter a probabilidade de ter uma pessoa que tem uma característica apenas, ou ter uma característica e outra, você diminui muito a probabilidade daquela pessoa ter as duas características. E isso não é natural. A gente sempre costuma ter esse viés. E aí a gente começa a interpretar, às vezes, que a chance do conjunto ela é mais provável que a chance da questão isolada. E aí, nesse sentido, eu coloquei, são duas perguntas que a gente fez, né? Eu queria que vocês me falassem qual desses viés poderia representar essa questão de viés importante nessas perguntas. Alguém quer tentar falar que encontrou esse viés numa das perguntas que eu fiz e que talvez mudaria a sua resposta ou manteria por causa disso? Então, só lembrando, a gente fez a pergunta da profissão, né, do Paulo, que aí ganhou bibliotecário, depois fazendeiro e depois advogado. E a segunda foi da Ana, que a chance dela ser uma pessoa, uma bancária, e a chance dela ser bancária e do movimento feminista. A Camila está colocando aqui falácia da conjunção. Você aponta a falácia da conjunção em qual pergunta, Camila? Você colocou nas duas. Alguém quer comentar? Ou acrescentar outro viés, né, nessa discussão? Então, lembrando, falta de sensibilidade à proporção base é a gente considerar uma proporção muito além, simplesmente porque a gente imagina que ela é muito além, sem considerar que às vezes é um evento que acontece com uma frequência muito menor. A falta de sensibilidade ao tamanho da amostra é que, às vezes, coisas que aconteceram poucas vezes, né, ou que foram testadas poucas vezes, a gente considera como um resultado já característico daquilo, né? A concepção errônea sobre o acaso seria se aquilo é alguma coisa aleatória ou não, né? E a regressão à média foi o que eu falei, de você melhorar e piorar. Parece que todo mundo que está no chat aqui tem colocado a falácia de conjunção, né? E a questão da falta de sensibilidade a proporções da base, o Paulo Roberto colocou como sendo da primeira pergunta. Então, na verdade, na primeira pergunta, a ideia seria que a gente visse mesmo o viés de falta de sensibilidade às proporções de base. Por que existe isso? A gente não se perguntou antes qual que é a chance de qualquer indivíduo de ser bibliotecário. Ela é compatível com as outras chances? Porque se ela for tão rara perto das outras, você apostar que uma pessoa é bibliotecária deveria ser o último das suas apostas. E realmente isso é que acontece. Só para vocês terem uma noção, a chance de uma pessoa
ser fazendeiro é 10 vezes maior do que bibliotecário. Então, apesar do Paulo ser organizado, etc., não significa que ele vai ser bibliotecário. A gente pegou alguma característica que a gente imagina que seja importante para profissão, e sem considerar a proporção de base, a gente considerou que ele poderia ser mais provável de ser bibliotecário. O advogado, talvez é a profissão mais frequente de todas elas. Então, se fosse para apostar dinheiro, se vocês colocassem para ser advogado, depois fazendeiro e por último bibliotecário, em termos de probabilidade, tá, gente? Eu não vou entrar na esfera individual se ele é bibliotecário ou não. É nesse sentido que eu estou trazendo a ideia do raciocínio, das heurísticas e dos vieses, né? Mas a conclusão foi muito automática. Nós chegamos e concluímos que ele era bibliotecário sem uma análise maior. O nosso sistema 1 entrou, teve as heurísticas e nos fez raciocinar dessa forma, né? E o outro foi o que vocês colocaram mesmo, que é a falácia da conjunção mesmo. Que o que a gente percebe é que a chance da Ana ser bancária e ativista do movimento feminista, ela é menor, porque são dois eventos em que ela tem que, além de ser bancária, ela dentro do grupo de bancárias, ela tem que ser uma pessoa ativista do movimento feminista. Mas a gente, pela descrição dela, a gente coloca que ela é uma pessoa que tem mais chance de ser com essas características do que a outra, né? Então essa foi uma forma de demonstrar para vocês um pouco da heurística de representatividade. Beleza? Até agora ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? Isso, Natália, foi isso mesmo, a falta de sensibilidade nessa primeira pergunta. E aí nós vamos fazer o segundo Mentimeter, que vai ser esse código 5401-454. Aí eu vou colocar ele aqui, projetar na... E aí eu queria ver com vocês, essa é uma pergunta mais de cunho livre, tá? Considerando que agora é a hora feliz, né? O famoso happy hour. O que você mais gostaria de fazer hoje se não tivesse a pandemia? Sejam sinceros e espontâneos. E vai ser anônimo, tá, gente? Não precisa ficar com receio, não. Vocês estão vendo as respostas, né? Aí tem viajar, ir numa festa, beber bebidas de qualidade duvidosa, a minha atlética, sair e beber com os amigos, sair com meus amigos para comer uma pizza, ir a uma festa universitária, viajar, rolê com os amigos, estar com meus amigos tomando uma cerveja e comendo um espetinho. Beber com os amigos, tomar açaí. Aí, Paula, você está entrando numa heurística aí, hein? Cuidado. De já concluir que todo mundo é etilista. Pode ser só pessoas querendo fazer o uso responsável da bebida alcoólica nesse momento de sexta-feira. Jogar tudo para o ar e ir para a praia, sair com os amigos, estar num congresso lotado. Nossa, essa te falo que também eu gostaria bem. Ir para o rodízio de carnes. Cinema. Bom, excelente. E aí, nós vamos pegar, né, essa reflexão que a gente trouxe aqui agora, e aí eu vou voltar para nossa apresentação.
que seria aqui, então, a questão da heurística de disponibilidade, que uma forma de vocês lembrarem rapidamente é o que a gente chama de heurística que tem muito a ver com a memória, né? Então, normalmente, ela estima a frequência de um evento ou a proporção de uma população, baseando-se na facilidade de se lembrar de um exemplo. Então, eu vou pegar coisas atuais, por exemplo, uma pessoa que começou a tossir e espirrar. Qual que é a primeira doença que vem na cabeça de vocês? E vocês acham que a probabilidade é de qual doença? Se quiser abrir o microfone. A Camila colocou Covid, Mábia colocou Covid também. Realmente, né, assim, a gente pegou um evento desse e fala com facilidade que a proporção dessas pessoas terem Covid vai ser nesse sentido. Sendo que, né, eu vou dar alguns exemplos, não sei como é que está o Brasil aí representado no nosso chat, no nosso minicurso, mas em alguns lugares nós estamos falando de um índice de infecção por Covid que gira em torno de 6%, 8% da população, tendo algumas exceções como Fortaleza, Manaus, em que você talvez teria índices próximos de 25%, 20%, 30% de pessoas que foram infectadas. Então, é uma proporção, se você for olhar, poxa, de 100 pessoas, 6 pessoas se infectariam ou foram infectadas ultimamente com isso. A gente pegar um número de novos casos, né? Então, tem lugar que está registrando número de novos casos em uma proporção menor. Será que uma pessoa que aparece com tosse e espirro agora, ela vai estar realmente com a mesma probabilidade que uma pessoa há meses atrás? Ou não, né? Então, isso é interessante. E aí, a facilidade da lembrança é um viés importante que a gente tem, né? Então, e aí, gente, eu vou colocar isso em vários aspectos, né? Aspecto amoroso. Se uma pessoa teve um relacionamento abusivo, um relacionamento que a machucou muito antes, quando você pergunta para ela se os relacionamentos em alguma medida dão certo ou dão errado, vocês acham que a pessoa vai responder mais que os relacionamentos na maioria das vezes dão certo ou na maioria das vezes dão errado, né? Brincando aqui que a questão da heurística de disponibilidade. Eu brinquei com o uso responsável. Várias pessoas começaram a rir. As pessoas têm uma noção que o uso é muito mais irresponsável, isso seria também um viés de facilidade de lembrança. Talvez o que fica na cabeça são festas em que às vezes a gente bebeu mais e teve mais isso fresco na memória, né? Ou foi a última festa que eu fiquei, né? E aí, a outra coisa que a gente tem é essa capacidade de recuperação. Isso tem muito mais a ver com a quantidade de vezes que já aconteceu com você. Tipo, eu já bati o carro várias vezes. Então, essas pessoas costumam avaliar que as batidas de carro acontecem com mais frequência do que isso. Para nós, isso é importante? Demais. Vocês acham que um neurologista que enxerga tumores intracranianos, doenças degenerativas neurológicas tipo esclerose múltipla, eles vão achar que a quantidade de pessoas no mundo que é acometida por aquela condição é maior ou menor que, por exemplo, um médico de família que atende em uma unidade de saúde e vê menos casos nesse sentido. Ou, às vezes, nunca atendeu um caso de esclerose múltipla. Então, trazendo essa ideia, né, dessa questão da facilidade de lembrança e capacidade de recuperação. Eu trouxe essa pergunta que a gente fez agora, porque eu exatamente coloquei uma pimentinha que foi que agora é o horário de happy hour. Foi perverso, porque eu, de certa forma, coloquei para vocês que vocês gostariam de fazer alguma coisa agora, e vocês provavelmente se lembraram de algo que era divertido ou que trazia prazer.
se eu tivesse feito uma pergunta, esse horário, fazendo o que vocês estão fazendo, vocês têm vontade de fazer o quê? Muitos poderiam ir para a questão do prazer, mas igual foi o valor da pressão que a gente viu, ou do cálculo, alguns poderiam falar assim, eu gostaria de estar em um outro ambiente com as pessoas que eu amo, pensando mais numa lógica de diversão diferente, né? E aqui eu, de certa forma, recortei bem para um aspecto que é cultural, de sexta-feira à noite as pessoas se encontrarem, utilizarem bebida alcoólica, enfim, o que elas gostarem de fazer, né? Até agora tudo bem, gente? Então nós já falamos da heurística de representatividade e heurística de disponibilidade. Até agora nós não falamos de medicina e nem de profissões de saúde, né? Essa aqui foi a que a gente respondeu, né? Ela duplicou aqui. E aí, eu queria, né, trazer, porque essa pergunta ela faz as duas coisas, ela traz a heurística de disponibilidade para reflexão, mas ela traz também essa heurística que a gente chama de ancoragem e ajustamento, que é normalmente você estimar a frequência de alguma coisa que vai acontecer, ou uma proporção da população, baseado nessa facilidade de lembrar um exemplo, né? Então, é o que a gente chama, muitas vezes a gente usa muito nesse heurística de ancoragem, que é esse priming, que, por exemplo, no diagnóstico também é muito comum. Olha, eu recebi um encaminhamento aqui de uma senhorinha que é acompanhada com um quadro de anemia ferropriva. Em que maneira que eu vou desconsiderar que ela não tem anemia ferropriva? Maneira nenhuma, né? Foi encaminhamento, será que essa pessoa errou, não errou? Essa proporção seria correta para ela ou não? Não sei. Então essa pessoa fez o que a gente chama de priming, ela introduziu um assunto, que foi o que eu fiz com vocês com o Happy Hour. Eu introduzi um conceito e um assunto, e vocês foram, de forma heurística, a essa situação, né? E aí, esse heurística de ancoragem, ela traz vários viés. Então, esse viés, insuficiente ajustamento de âncora, né? Então, assim, esses será que eu dupliquei aqui? Não coloquei o... É porque, na verdade, é isso mesmo. Você tem razão, viu, Rodrigo? Deixa eu ver aqui se tá igual. Tá igual. É que eu coloquei o slide duplicado e deve ter dado esse problema, mas os viés estão diferentes. Na verdade, né, o que a gente vai ver nessa questão da heurística da ancoragem, que bom que você viu, ela tem muito a ver com a capacidade da gente pensar num evento futuro baseado numa situação, ou fala, ou vivência que a gente teve que nos deixa sempre preso naquela proporção ou frequência. Então, um exemplo. Eu, Gustavo, atendi uma paciente que teve sangramento anal, e aí, na hora que eu fiz o exame, ela era uma apresentação de um câncer de intestino. Ela tinha 58 anos, e daí 2 dias eu atendo uma mulher de 58 anos que queixa de sangramento anal e que ela está com um quadro semelhante. A minha tendência de estar ancorado no caso anterior e pensar em que ela tem câncer também, me faz provavelmente aumentar a estimativa de risco dela para o câncer de intestino, e pode me fazer, inclusive, ser mais invasivo nesse sentido, né? Gustavo está perguntando aqui, doutor, seria a mesma situação de quando temos uma tendência a uma resposta de ver a hipótese de alguém? Alguém fala que é anemia ferropriva e logo você foca nesse diagnóstico e esquece dos diferenciais como a talassemia, por exemplo. Eu vou usar, Gustavo, inclusive o que aconteceu com a gente aqui. Depois que algumas pessoas falaram que era 5 centavos aquela conta, várias pessoas começaram a questionar se era 10 centavos. Elas ancoraram provavelmente na dúvida que outra pessoa trouxe. Esse exemplo que você trouxe é perfeito. Esse tipo de heurística de ancoragem é muito comum
no estudante de medicina, estudante de enfermagem, etc., em que ele acaba de estudar um problema e aí ele começa a sentir, por exemplo, ele estudou doença hepática, e aí ele sente uma dor na boca do estômago e no hipocôndrio direito, ele fala, eu acho que eu estou com hepatite. Né? Ele está ancorado no assunto que ele acabou de estudar. Né? Então, esse viés faz com que a gente tenha isso. A gente tem, vocês já devem ter escutado essa expressão também, tudo que vem em pares. Então, se eu achei agora uma hipertensão resistente, outra pessoa que eu atendi que está com a pressão lá no alto deve ser hipertensão resistente mesmo, e aí me força a procurar aquilo nesse sentido. Isso é uma heurística e um viés que a gente faz, né? Exatamente, todo mundo... se vocês me permitem o parênteses, né, uma vez um acadêmico me procurou muito preocupado porque ele estava com uma lesão, assim, uma tumoração nas costas, né, e ele veio preocupado que ele achou que ele estava com linfoma. E aí eu fui perguntando, mas por que você acha que você está com linfoma e tudo? E aí ele foi me explicando que apareceu um caroço nas costas e tal. E aí eu fui perguntando para ele o que ele estava fazendo, e ele falou, eu acabei de ter linfoma na faculdade. E aí ele tinha um cisto sebáceo, mas ele estava tão preocupado com a gravidade do quadro, de ser um caroço que fosse algo maligno, que estava na memória dele, então várias heurísticas poderiam estar atuando ali, ele considerava que ele tinha esse quadro, né? Então, o que é muito interessante, né? E aí você tem, então, esse viés da insuficiência do ajustamento da âncora, né? Então, significa o quê? Que a gente normalmente faz estimativas com os valores de base baseado em eventos passados, né? E geralmente a gente faz esses ajustes da nossa cabeça, assim, não, isso deve estar mais frequente porque aconteceu assim no passado. A questão do viés dos eventos conjuntivos e disjuntivos, né? Ela tem uma lógica mesmo, eventos que acontecem junto e eventos que acontecem separado. Então, assim, os eventos disjuntivos, que seriam assim, a moeda cair, duas moedas consecutivas cair cara e cara juntos, elas têm uma chance menor de acontecer do que uma moeda ser lançada e depois outra moeda ser lançada, em algumas situações, né? Então a gente tem essa dificuldade de entender que esse evento pode ter mais uma probabilidade menor que isso. E aí existe o excesso de confiança. A gente tem um viés que está nessa heurística de ancoragem, que a nossa cabeça ela tem uma certeza de que a gente está fazendo alguma coisa certa. Talvez para diminuir a ansiedade, para a gente conseguir não ter um pensamento, o sistema 2 atuando o tempo todo, né? Nisso, você tem uma certeza no que você está fazendo. Quantas vezes a gente já não tomou decisões? Eu vou dar o exemplo da conta do bastão, 10 centavos. Eu sou bom de matemática, eu entendo o que está acontecendo e é 10 centavos. E aí, quando a gente vai refletir, foi a heurística e o viés que nos colocou nessa situação, né? E por último, as heurísticas de julgamento, que vão ser o viés de confirmação, que para nós é muito interessante, e isso acontece para todos os profissionais de saúde, para as pessoas em geral, que é quando a gente tende a confirmar situações que a gente tem certeza e negligenciar situações que a gente não tem certeza. Vou dar o exemplo de novo do estudante de medicina, porque o estudante de medicina, como ele está adquirindo um conhecimento novo, ele tem muito essa questão da heurística, né, enquanto ele está formando, nós vamos falar isso um pouco, muito presente. Então, exemplo, ele atende um caso de dor de cabeça, se ele sabe bem enxaqueca, ele fica tentando achar os dados de enxaqueca para ver se tem enxaqueca mesmo. Depois que ele consegue provar que tem ou que não tem, ele tem dois caminhos. Ou ele se sente confortável que ele fala, é enxaqueca mesmo, ou o contrário, ele fala, não é enxaqueca, eu não sei o que é. E aí ele trava na sequência do atendimento, né? E isso acontece com o médico em várias situações. Então, o viés de confirmação é muito comum nesse aspecto. E o viés de retrospecto, que é quando a gente tende a superestimar o grau de uma ocorrência, de algum resultado que você está falando, baseado num retrospecto
que você teve, que pode ter sido completamente vinculado ao acaso. Nós estamos vivendo isso com a pandemia. Se uma pessoa tomou hidroxicloroquina sozinha e teve uma experiência pessoal e que ela não teve um desfecho trágico, né, ou teve que se internar, por exemplo, ela pode, de alguma forma, entender que a probabilidade da hidroxicloroquina melhorar as outras pessoas seja muito mais alta do que realmente é, e se esse efeito existe ou não, né? Não quero entrar nessa questão da discussão se existe ou não, mas que isso pode acontecer. A gente vê isso com a ivermectina, enfim, vitamina D. Então, esses são as heurísticas e vieses que eu queria trazer, né? Até agora, assim, tá tranquilo, eu posso continuar, alguém quer fazer algum comentário, assim, eu vi que vários de vocês estão se identificando, assim, nesses vieses e heurísticas, mas eu queria que vocês soubessem o seguinte: se vocês estão se identificando, vocês são humanos, tá? Se vocês não estivessem fazendo isso, cuidado, talvez valha uma avaliação aí. Combinado? Então vamos agora falar um pouquinho sobre diagnóstico. Pensando, né, que a gente fez um recorte do pensamento, do processo de pensamento do ser humano, e agora fazendo um recorte para a parte que nos interessa, que é o raciocínio clínico, o raciocínio clínico ele não pode ser desvinculado do que a gente busca com ele, né, que é o diagnóstico. Então, no diagnóstico, eu queria mostrar para vocês essa tabela, que é um gráfico, desculpa, que mostra o que é o diagnóstico clínico, tanto em profissões de medicina, enfermagem, fisioterapia, etc. Todas elas vão ter esse contínuo do entendimento do diagnóstico, que é o quê? A gente tem uma condição que ela vai existir em 0% das vezes e em 100% das vezes, que é quando aquela doença, condição, patologia, enfim, ela é confirmada em 100%. A pessoa que chega para a gente, ela não chega com um diagnóstico dependendo de como a gente a aborda. Ela fala um sintoma, ela fala um conjunto de sintomas, né? E o que é o diagnóstico? O diagnóstico nada mais é do que a tentativa de, através de perguntas, exame clínico, da gente aumentar a probabilidade de uma condição ou diminuir de outras, pensando que isso é interativo com várias pessoas, com várias condições. Desculpa. Então, se eu tenho uma lista de 10 problemas que eu estou abordando, à medida que eu faço uma pergunta, algumas ficam mais prováveis, outras ficam menos prováveis, e isso vai acontecendo. Então, o diagnóstico, ele é um pensamento que a gente chama de probabilístico. E ele é matemático. E vocês acabaram de ver, por A mais B, que a gente não consegue pensar de maneira probabilística naturalmente. Então, o nosso sistema 1 e o sistema 2 são afeitos a heurísticas e vieses que nos colocam em xeque sobre a capacidade de estimar a probabilidade de algumas condições. E eu quis trazer para vocês que a probabilidade do diagnóstico, ela não precisa ser 100% ou 0% para a gente excluir ou colocar uma doença como uma doença a ser investida, né? Então, o limiar, que a gente chama de limiar de teste, então, de 0 até esse limiar, é uma condição que você ainda não consegue garantir que existe uma condição ali que vale a pena de ser investigada. Ela pode ser acompanhada, ela pode não ser o que a gente está pensando, né? A partir do limiar do teste, é um momento em que talvez um teste se justifica, e aí quando eu falo teste, pode ser uma nova pergunta, pode ser um novo exame clínico, pode ser um novo teste laboratorial, exame de imagem, etc., para que você aumente mais essa probabilidade até níveis mais altos, ou que você, com esse exame, você diminua a probabilidade para um nível abaixo do limiar de teste e encerre a investigação. E o limiar de tratamento é um percentual em que você, acima desse nível, você já pensa em tratar aquela condição, que você considera que aquela doença existe. Por que eu trago esse conceito? Porque o limiar de teste e limiar de tratamento já tentaram colocar algumas proporções, mas isso não é, na verdade, algo definível do ponto de vista matemático. Então, assim, existem alguns autores que falam que tudo abaixo de 10% seria um baixo risco da doença e que você talvez
poderia acompanhar e avaliar a necessidade de teste para aquela condição. Entre 10% e 90% é uma condição intermediária em que você deve usar testes para excluir ou incluir esse diagnóstico. E acima de 90% você já tem a doença. Outros autores falam 25, 75. Mas vejam que condições diferentes você vai ter limiares diferentes. Vou dar um exemplo. Se a pessoa está com uma suspeita de câncer, vocês concordam comigo que um tratamento quimioterápico, uma cirurgia, ele precisa de uma certeza muito maior daquela probabilidade para a gente investir em algo que pode ser muito danoso para o paciente? Né? Então, para que eu vou... não, está com 50% de chance, pode ser ou não sei, se eu jogar a moeda aqui é câncer ou não. Poxa, uma pessoa ser exposta a esse tipo de tratamento difícil, doloroso, contínuo, além de estigmas, etc., vale a pena por causa de um nível assim? Agora, vejam outras condições. Uma pessoa que estava jogando vôlei, que estava jogando tênis, que estava fazendo um crossfit, e aí ela sentiu o ombro, foi ao médico, você fez um teste no ombro, que deu positivo, que essa pessoa tem 50% de chance de uma tendinite do músculo supraespinhal. O tratamento é um anti-inflamatório, repouso e gelo. Será que essa pessoa com 50% não poderia ser uma pessoa a ser tratada nesse limiar? E você parar as investigações por aí, já que o restante da funcionalidade, ele tem musculatura sem dor em alguns pontos, ele consegue manter a amplitude de movimento de maneira satisfatória? Entendem que aí, então, a gente tem essa situação. Então, o pensamento probabilístico, ele é importante nesses casos. E se eu começo a colocar probabilidades de forma errada, igual eu falei com vocês, a mulher de 35 anos que usa anticoncepcional com inchaço na perna, se ela tem alta probabilidade, na minha cabeça, de ter uma trombose, em algumas situações eu posso, inclusive, anticoagulá-la. Se é o tratamento e eu entender que a gravidade do problema requer essa situação. Então, a questão do pensamento probabilístico é um nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, eu queria colocar para vocês que a trajetória para o diagnóstico, né, ela inclui algumas coisas muito importantes para o raciocínio clínico, que seria a coleta de dados de maneira global, que ela entra a observação da pessoa que a gente está lidando, a maneira que ela entra, que ela fala, como que ela está se comportando, apresentando a doença e tudo. Uma coisa muito importante, que talvez vocês ainda não percebem isso de forma definida, né? Mas que é exatamente um processo cognitivo que acontece com vocês o tempo todo, que é a tradução da linguagem natural do paciente para a linguagem profissional ou jargão. Então, uma pessoa que fala que quando ela come, a comida para na região mais ou menos da garganta, e que ele não consegue tomar água, e que às vezes ele engasga e tem que voltar àquela comida, aquilo na definição semiológica seria o que a gente chama de disfagia. O fato de você classificar aquela condição como disfagia é você saber que algumas condições vão ter disfagia como sintoma. Então, isso coloca essas condições na sua lista de diagnósticos, né? Então, tenham essa preocupação. Esse raciocínio no momento que o paciente está falando, gente, é importante. Eu tenho que... Uma coisa, me explica isso melhor. Isso parece mais disfagia ou mais dispepsia? Esse entendimento, essa tradução, ele é vital para a tentativa de diagnóstico. E sempre lembrem que é a tentativa de um jargão, mas principalmente de achados semiológicos. Aqui não é o momento ainda, vocês vão ver, da gente ficar pensando em diagnósticos fechados, né? É você falar assim, é uma disfagia. Disfagia pode ser uma pancada de coisa, né? Os qualificadores semânticos, que também são coisas que vocês... alguns currículos hoje têm inserção mais precoce do método clínico centrado na pessoa, que a gente vai falar mais para frente, mas outros não. Então tem aquela lista, né, de perguntas que você faz. Começou quando? Tem um mês, tem 2 dias, tem... quando dói? Dói o dia todo ou dói só de manhã
e de noite? É uma dor que ela é forte, melhora, ou ela fica o tempo todo chatinha? Esse tipo de qualificadores semânticos que eu estou comentando também são super importantes para o diagnóstico, porque a disfagia que acontece ao se alimentar de alimentos sólidos é diferente de uma pessoa que tem disfagia para líquidos sólidos e outras condições, né? E o exame clínico. Com o pensamento probabilístico, hoje a gente sabe que o exame clínico, dando positivo ou negativo, a gente aumenta a chance da pessoa ter o problema ou exclui algumas chances. Vou dar um exemplo. Estava falando de dor no ombro. A gente tem um teste que chama teste de Hawkins, em que você faz essa rotação interna com o paciente, em que você, pensando em lesões subacromiais, se você tem esse teste negativo associado com outro teste que é o NIR negativo, você praticamente exclui condições subacromiais. Então você não precisa ficar fazendo exame mais, se você está pensando só uma condição subacromial. E isso coloca também um pouco dessa falácia que a gente tem do exame completo, né? Se a gente fosse fazer um exame completo no paciente, a gente teria que fazer todos os testes possíveis e disponíveis. E a ideia do pensamento probabilístico é você, dentro da lista de questões que você entende como mais prováveis, que testes e que perguntas e exames que você vai fazer que vão aumentar ou diminuir aquela probabilidade. Então, essa que seria, então, na minha visão, essa condição. Então, eu coloquei aqui para vocês exatamente o que a gente acabou de falar. Então, uma mulher de 36 anos queixando de dor em ombro, após ajudar a lixar a parede da sua casa há 4 dias. Olha os descritores semânticos aí. Uma dor no ombro, é uma dor parece aguda, 4 dias, não parece ter caráter inflamatório por causa de ausência de edema e vermelhidão, né? Então já não vou pensar em algumas condições. Quando eu vou fazer a palpação muscular, ela tem dor no ventre dos músculos e ela tem esse sinal de Neer e Hawkins que eu falei negativos. Pelo quadro da paciente, só para vocês verem assim, ela chegando para mim, que é aquela probabilidade base que a gente comentou, ela teria 40% de chance de ter uma lesão subacromial. Com a sensibilidade e especificidade desses exames clínicos que eu coloquei, essa probabilidade diminuiu para 1,6%. Ou seja, as lesões subacromiais que eu estava pensando foram descartadas. Então, fez todo sentido para mim o meu raciocínio clínico com relação a esse diagnóstico. Tranquilo até aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou com medo de vocês estarem mais cansados e não quererem interagir tanto, mas estou à vontade aí se quiserem comentar. Bom, e aí agora eu vou colocar um pouco mais de pimentinha aí na questão do raciocínio clínico, né? Então, o raciocínio clínico, gente, eu queria que a gente entrasse no Mentimeter de novo para uma interação. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que, pelo que nós vimos até agora, qual que é o tipo de sistema que você acha que o médico expert usa? O sistema 1 ou o sistema 2? Deixa eu ver com quantos nós estamos aqui para me programar. Quando tiver mais ou menos também umas 30 respostas, 35 eu vou continuar. Gente, enquanto vocês respondem, deixa eu só fechar a janela, porque eu acho que vai cair um dilúvio aqui.
Bom, eu acho que a gente já tem 20 e poucas respostas, né? Talvez as outras pessoas não estão conseguindo interagir no Mentimeter. Então, vocês entenderam que o médico expert usa mais o sistema 2. Eu queria agora que a gente pensasse sobre essa expressão, gente, ela é da tradução do inglês. Eu não curto muito, não, mas os textos em português também falam isso. Pelo que a gente viu até agora, qual que é o tipo de sistema que vocês acham que o estudante de medicina e o médico noviço, né, que é um médico iniciante, mas também essa ideia de iniciante existe, usa, na maioria das vezes, né? Bom, então a gente está caminhando para a mesma quantidade de pessoas que responderam da outra vez. Então, parece que vocês concluíram o contrário da outra pergunta, né? Então, os médicos experts para vocês, eles usam o sistema 2 e o estudante de medicina e o médico novato usa o sistema 1. E aí a gente vai continuar agora para a gente ver um pouco essa questão do raciocínio e a utilização. Então, lembrando, né, aquilo que a gente comentou, o sistema 1, ele opera de maneira automática e rápida, sem nenhum esforço, nenhuma percepção de controle voluntário. E o sistema 2 é essa questão, ele é preguiçoso, ele precisa de concentração, de escolha, etc. Né? O médico expert usa mais o sistema 1. E usa mais. E os estudantes também usam mais o sistema 1. Mas, na verdade, eles usam o sistema 1 e 2, porque eles são humanos. O que vocês vão ver de diferença é o que nós vamos conversar agora. Então, não tenham essa ideia, que às vezes é pejorativa, de que o médico expert ele consegue raciocinar e fazer hipóteses de maneira dedutiva melhor do que o estudante ou que o médico novato. Na verdade, o que nós vamos ver é o que está por trás. O processo é parecido. Todos eles vão usar o sistema 1 de maneira mais frequente, porque ele é o que automaticamente vai entrar, e o sistema 2 vai acontecer nos momentos em que o sistema 1 não der conta. Então, eu queria mostrar para vocês o que a gente chama da teoria de construção de scripts, que é a ideia em que o clínico, né, ele começa a reunir informações clínicas, então, disfagia, perda de peso associada ao câncer de esôfago, por exemplo, e aí ele cria um esquema de doença e ele vai formando na cabeça dele modelos ou scripts que fazem sentido. Então, o raciocínio clínico nada mais é do que a capacidade de você utilizar esses conhecimentos que foram organizados como forma de representação dessas doenças que foram armazenadas na sua memória. Então, de alguma maneira, o que diferencia o médico mais experiente do estudante de medicina e do médico novato é a quantidade de scripts que ele vivenciou e que ele organizou. Então, eu não sei se vocês percebem isso na prática de vocês, mas um estudante que acabou de estudar uma doença hepática, ele consegue fazer uma série de conexões sobre alguns elementos que podem acontecer, mas se você perguntar para ele quais outras doenças dão icterícia, talvez ele tenha dificuldade de ir além da condição hepática. Já o clínico, ele começa a desconstruir as doenças e começa a fazer o que a gente chama de encapsulamento. Ele coloca essas doenças em
uma parte menos fisiopatológica e começa a fazer associações de sintomas e patologias. Então, é muito comum, quando se vocês tiverem a oportunidade de se perceberem dentro das discussões de caso, o clínico mais experiente, ele tende a usar muito menos a explicação fisiopatológica para justificar o raciocínio dele e aquele diagnóstico do que o médico novato e o estudante de medicina. Então, comecem a perceber isso. Isso não é um problema, tá, gente? Isso é um caminho da evolução do raciocínio dentro disso. E, na verdade, o que eu queria deixar para vocês são formas da gente entender como que eu, enquanto estudante, um médico mais inexperiente, posso fazer, e eu, enquanto médico mais experiente, tenho que tomar cuidado, porque eu estou entrando no sistema 1 com uma certa segurança e um excesso de confiança que a gente viu, e que eu tenho, às vezes, que me questionar das minhas certezas. Então, o que seriam os facilitadores para o raciocínio clínico? Seria a carga de conhecimento, que foi um pouco do que a gente comentou. Então, quanto mais a gente for estudando e for exposto a diferentes tipos de casos, mais fácil a gente consegue correlacionar esses casos. O processo de treinamento para uma construção de reflexão deliberada e feedback, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, então não precisem ficar ansiosos para entender essa questão. E um conceito que a gente chama de metacognição, que é a tentativa de você sempre tentar entender o que você sabe, se você sabe mesmo, e o que você não sabe, se você tem consciência que você não sabe e como fazer isso. Então, esse processo, ele leva em consideração o outro, né? Então, alguém que está te dando feedback, ou um médico mais experiente, ou seu preceptor, ou um par, né? Que é uma pessoa que trabalha com você, nesse sentido, e é muito importante. Quais são os dificultadores para o processo de raciocínio e que levam aos erros diagnósticos? Uma questão é o tempo. Então, se sabe, desculpa, gente, que se você tem um tempo mais limitado para fazer determinados tipos de diagnóstico, o que vai acontecer? O nosso sistema 1, que é rápido, às vezes ele vai ficar insuficiente, ele vai acionar o sistema 2, o sistema 2 precisa de tempo, mas ele não consegue raciocinar. O que a gente vai fazer? Essa conta aí deve ser mais de 1000. E aí a gente pode tomar decisões intempestivas. A pressão assistencial, que tem um pouco a ver com o tempo, né? Mas eu acho que também tem a ver com o que a gente chama de carga cognitiva, que é você ficar pensando em muita coisa. Entra um caso de hipertensão, depois entra um caso de gripe, depois entra um caso... Então são várias coisas que vão movendo a sua carga mental para uma lógica que você talvez tenha dificuldade de raciocinar de maneira tranquila e você fica mais susceptível às heurísticas, né? A carga de conhecimento aqui, como uma forma de dificultador, nesse sentido que eu estou falando com vocês, quem estudou demais acha que sabe tudo, isso pode ser um problema, e quem não estudou muito ainda aquele problema pode ter um excesso de zelo e às vezes não também se colocar em posições para tomada de decisão em que ele pode pensar, né? E um fator, lembrem que eu falei que o sistema 2 precisa de concentração, né? A atenção é uma das coisas que nos sai mais cara, né? Então, se você entra no sistema 2, você precisa de estar dedicando naquela situação. Então, você acaba não conseguindo, né? Se você tiver muitos estímulos. Então, hoje a gente tem muito isso, né? Eu estou com o meu WhatsApp ligado, o paciente falando, a enfermeira entrando no consultório com uma situação, ou então eu estou dando... eu sou um enfermeiro que precisa passar um caso para alguém da equipe, para o médico ou para o fisioterapeuta que me apoia, mas na hora que eu saio da minha sala acontece alguma urgência e eu não consigo raciocinar se eu vou na urgência ou se eu procuro profissional, e aí eu não consigo raciocinar direito. Então, é um pouco para vocês terem essa ideia. A gente não comentou disso, mas eu queria voltar nessa parte da construção dos scripts no seguinte sentido. Mas, Gustavo, beleza, você está falando aí do sistema 1, sistema 2, mas eu não consegui entender como que eu fixo e formo scripts.
Se eu ficar usando o sistema 1 e usando os scripts que eu tenho, quando que eu vou formar o meu outro script? E é aí que é o pulo do gato que um de vocês me fez a pergunta, desculpa de não lembrar o nome, no início. Toda vez que o sistema 1 for insuficiente e eu entender através de uma percepção que eu posso estar entrando em uma heurística, eu vou acionar o meu sistema 2. Sempre que eu aciono o meu sistema 2, eu começo a fazer associações, lembram que é um pensamento analítico, e aí eu tenho uma tendência maior a formar novos modelos mentais, ou seja, novos scripts. Então, para o clínico, e aí quando eu falo clínico, tá, gente, é no sentido amplo da palavra, a pessoa que clinica, né, que observa o paciente e precisa tomar decisões e fazer diagnósticos, se eu me ponho a, em algumas situações, fazer essa reflexão, lá na frente eu vou ficando mais rápido, porque eu tenho mais scripts. Então, o médico experiente, ele fez isso na vida dele, né, e ele pegou um caso, e aí ele pensava em possibilidades, aquele caso se desenhou a uma possibilidade, virou um modelo mental. Outro caso que era parecido, mas que teve outro desfecho. Então ele começa a ver que aquela situação pode ter duas possibilidades. E assim sucessivamente. Então é aí que o sistema 1 e 2 se interagem para melhoria da capacidade de raciocínio clínico, né? E aí eu queria entrar, né, numa situação que é como que a gente ensina o raciocínio clínico e que tem um pouco de aprendizagem também. Eu trouxe aqui duas ferramentas, né, que a gente usa na prática e que pode ser usado em todas as profissões de saúde, que seria o preceptor minuto, que tem o termo em inglês One Minute Preceptor, e o SNAPS, que seria um mnemônico para a abordagem de um caso clínico. Então, esses dois instrumentos, o que eles buscam fazer? Você tentar delimitar o seu problema e o seu caso clínico, você tentar ver nesse caso clínico que tipo de evidências, né, ou que tipo de possibilidades aquele caso traz. Então, existem alguns autores que falam que sempre de frente a um problema, você pensar, mesmo que você ache que tem uma muito frequente ou provável, que você tente enumerar pelo menos mais duas que possam também explicar aquele fenômeno para você tentar aumentar a sua capacidade de formar modelos mentais. E aí, você faz a correlação dessas possibilidades e você tenta provar por A mais B ou excluir, né, as condições que você está colocando. Então, um exemplo, o paciente está com o nariz escorrendo. Pensando só em nariz escorrendo, ele não falou nenhum sintoma, eu pensei em infecção de via aérea superior, rinite, e pensei numa sinusite. Por que eu acho que pode ser rinite? Porque ele falou que sempre teve isso, e tem 2 anos que ele teve isso. Eu acho que gripe não poderia ser pelo tempo de evolução, e a sinusite também, ele falou que a secreção era clara. No momento que eu faço esse raciocínio, eu já crio um modelo mental e um script sobre rinite e contraponho ele com outras probabilidades, né? E depois que eu faço essa análise, né, eu vou planejar o que eu vou fazer e qual que seria a terapia. Então, através dessa análise minuciosa que eu consigo, isso, né, gente, a gente que mexe com saúde sabe muito bem que no momento que eu faço um diagnóstico, que eu proponho o tratamento, então se eu não tenho uma proposição, isso fica vago, né? E por fim, você avalia como foi seu desempenho. Então, se você é um residente, um estudante, você contrapõe com o seu preceptor, professor, etc. E se você não é mais residente e estudante, você pode validar isso nos seus pares ou na sua casuística. Nossa, eu achei que era uma rinite, e depois eu segui o caso e eu vi que eu comi mosca, que o paciente ele cheirava rapé, que é tabaco, né, e por isso que ele ficava tendo rinite. Não tem nada a ver com o que eu pensava. Enfim. E aí você começa a ficar mais acurado nesse sentido. E para isso, são importantes algumas questões. Um ambiente favorável naquilo que a gente comentou. Então, assim, que você tenha capacidade de exercer sua concentração, né, de discutir o caso, que você tenha tempo protegido para isso, né? A estrutura de feedback, então, uma estrutura de feedback punitiva começa a ter uma fuga da pessoa no raciocínio
hipotético-dedutivo, porque ele às vezes vai levantar hipóteses que para outra pessoa podem estar inadequadas e ele pode se sentir coagido de levantar novas hipóteses. Então, se você faz um feedback acolhedor e questões nesse sentido é importante. Apoiar a reflexão deliberada, esse termo reflexão deliberada é essa ideia que eu comentei com vocês, de você trazer a questão analítica colocando em debate com outras pessoas e outras situações, né? E você parar de ter essa questão de não perceber o controle voluntário. Então, que é o que eu falei com vocês, que é de forçar vocês mesmos a refletir sobre aquilo. Tá muito óbvio que é enxaqueca, mas espera aí. Se não for enxaqueca, poderia ser. Poderia ser isso e isso. Mas não pode ser isso mesmo não, por causa disso, não. Beleza, vai ser enxaqueca mesmo. Até aqui tudo bem, gente? Beleza. E aí eu queria colocar agora um segundo ponto, que é o papel do paciente no raciocínio clínico, né? Hoje já tem várias linhas que colocam isso, e eu vou comentar sobre um livro com vocês, que eu recomendo que vocês leiam, que fala do papel ativo do paciente no processo do cuidado de saúde dele, inclusive no nosso raciocínio clínico. Quando o paciente nos coloca perguntas do tipo, se não foi isso que você está me falando, o que mais poderia ser? O que te faz pensar que eu tenho esse problema realmente, né? Eu tenho outras opções, além dessa que você está me falando. Isso nos faz entrar novamente numa questão analítica e quebra alguns padrões do sistema 1 que nos reforçam e nos tornam melhores para planejar o tratamento, para fazer uma perspectiva de estudo do diagnóstico daquele paciente, né? E aí, eu queria sugerir a leitura desses livros e um local para vocês estudarem. Esse livro, Rápido e Devagar, ele é o livro que fala de toda essa questão. O Daniel Kahneman é um estudioso dessa parte, ele talvez é hoje a nossa referência sobre o estudo do sistema 1, sistema 2, as heurísticas. Então, ele nos ajuda a entender de alguma forma como que a nossa cabeça funciona. O How Doctors Think, que é Como os Médicos Pensam, eu não achei a versão dele em português, mas eu imagino que já tenha. Ele faz um recorte utilizando os contextos trazidos pelo Daniel Kahneman no contexto mais médico, assim, principalmente. E essa sociedade de melhoria do diagnóstico na medicina, ela traz vários textos e ferramentas que vocês podem ler sobre raciocínio clínico, como melhorar questões nesse sentido, né? E aí, por fim, gente, eu queria trazer mais uma reflexão, pensando que a gente está num simpósio, né, internacional sobre saúde, né, de família e comunidade e questões relacionadas à atenção primária, que é o raciocínio clínico nessa lógica da atenção primária. Então, a primeira coisa, né, como a gente tem princípios que vão prezar por acompanhar o paciente muito tempo, de forma integral, ver ele de maneira oportuna, conseguir coordenar o cuidado dele, a atenção primária tem uma possibilidade estratégica de testar hipóteses de uma maneira menos invasiva e que traz muito a questão da relação com o paciente, né? Outra característica que a gente tem muito interessante é a forma que a gente registra o nosso prontuário. Quando a gente faz um registro orientado ao problema, a gente se desveste um pouco do diagnóstico, vamos dizer assim, biomédico, e coloca uma complexidade maior e começa a perceber modelos mentais, scripts mais abrangentes. Então, você começa a pensar que uma mulher que acaba de ter um filho, ela é uma mulher potencialmente, por exemplo, sobrecarregada para o cuidado do filho dentro da sociedade machista que a gente vive e numa lógica de um risco maior de adoecimento mental, porque ela começa a ter dificuldades para dormir pelo ciclo de vida dela, frustração, às vezes, com a amamentação, que é difícil. Então, esse modelo mental, talvez ele não é natural, por exemplo, em outras partes do nosso sistema, né? A medicina baseada em evidência, que ela é um suporte importante para o pensamento probabilístico. Então, na medida em que a gente pensa o que é mais provável, o que é menos provável, utilizar esse teste diagnóstico me aumenta enquanto a probabilidade pós o teste, e quanto que
que exclui aquela questão, também é um potencializador para a gente. A medicina centrada na pessoa traz aquele aspecto que a gente comentou do papel do paciente. Na medida em que o paciente tem fala e que ele coloca os valores dele nesse sentido, ele nos faz raciocinar melhor se a gente está indo para um caminho terapêutico melhor, se aquela doença ela pode esperar ou não para aquela pessoa, né? E nos faz também pensar em outras possibilidades. A demora permitida, né, que é essa ideia de um problema aparecer muito cru, né, mais como um problema e menos como um diagnóstico, às vezes, e poder ser acompanhado ao longo do tempo, porque o médico de família, o enfermeiro de família, a equipe, junto com os agentes comunitários, consegue criar ferramentas de sinais de alarme muito importantes, né? Esse paciente está emagrecendo, está tendo isso nos últimos meses, enquanto a equipe, vamos encaminhar ele para fazer o exame, para um serviço especializado. Não, é um senhor que tem esse quadro há muito tempo e que teve uma piora agora, mas que não parece que é muito fora do quadro dele, talvez a gente pode esperar um pouco mais antes de instituir um exame ou uma terapia muito agressiva. A prevenção quaternária, que seria a nossa lógica de evitar o dano, né, com intervenções médicas, né, intervenções em saúde, promoção de saúde como um pilar, e a prevenção não utilizando questões iatrogênicas, né, então isso é importante. E por último, a ideia de que a gente, enquanto profissional de saúde, pegando a atenção primária, que é muito desafiadora, na lógica da formação e educação permanente, essa sensação e essa percepção da metacognição que eu falei com vocês, saber o que eu sei e saber que eu sei bem, saber o que eu não sei e saber que eu preciso melhorar, né? Aumentar a minha capacidade de resolução e de percepção. Então, na medida que eu me qualifico numa escuta terapêutica e numa abordagem de terapia cognitivo-comportamental, eu aumento meu leque de abordagem, minha capacidade de raciocínio, né? E no momento que eu estudo fitoterapia, a mesma coisa. E, nesse sentido, a gente avançaria para a ideia do raciocínio clínico. Então, gente, foi isso. Eu queria agradecer vocês. Aqui está meu Instagram. Eu não uso o Instagram, tá, gente, como questão mais profissional, é mais curtição mesmo, mas quem quiser entrar em contato por lá, tranquilo. Esse é meu e-mail da universidade, é que eu uso também. Então, se alguém precisar mandar alguma coisa. Eu queria, na verdade, abrir para perguntas, questões, né, que alguém queira colocar sobre o curso, feedback, etc. Porque pode ser legal, né, assim, para a gente pensar em outras modalidades e tudo. E, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade de vocês ficarem aí até agora nessas 2 horas escutando, tá bom? Eu vou tirar minha tela aqui para ver vocês. Bom, pessoal, quem quiser já perguntar alguma coisa para o professor, podem abrir o microfone, tá? Não vamos precisar fazer ordem de fala, não. Quem quiser abrir para comentar, para agradecer, podem ficar à vontade. Peço para que vocês não saiam da sala também, pois eu vou estar colocando o formulário de presença aqui para vocês preencherem, então permaneçam na sala. Obrigado, gente, pelo feedback, né? Que bom que parece que o pessoal está gostando. A Raquel tá... Terminou! A Raquel está perguntando como aperfeiçoar a comunicação com os pacientes que têm dificuldade em comunicar sintomas. Se eu entendi, talvez o que você está querendo dizer é que talvez seria uma dificuldade de fazer aquela tradução que eu falei da linguagem natural para a linguagem semiológica, e como que isso influenciaria no raciocínio clínico. É isso mesmo, Raquel? E se você
pelo que eu estou entendendo, se existe alguma ferramenta que a gente pode fazer para melhorar isso. É isso mesmo? Só me confirma para eu não começar a falar aqui e depois não tem nada a ver com o que você está perguntando. Reside em uma área rural e as pessoas menos esclarecidas têm dificuldade de se comunicar com profissionais no momento, como filtrar o que é importante de fato ou encontrar algo que eles não comentaram. Nossa, Raquel, muito legal isso que você trouxe, porque esse é um conceito que talvez que eu acho que é um dos mais difíceis para a gente, por uma série de questões de construção social, cultural, né, que é a competência cultural na atenção primária. Quanto mais você se engranhar e vivenciar essa comunidade, mais você vai entender o que essas pessoas querem dizer. Eu vou te dar um exemplo, eu acho que não é na profundidade que você está falando, mas que eu vivenciei muito aqui. Aqui o pessoal tem uma mania de se comunicar muito. O mineiro é assim, né? Não sei se você conhece muita gente de Minas, se é de Minas, né? Mas eles têm uma mania muito grande de falar grande, pequeno, longe, perto, como se fossem coisas, medidas compreensíveis para todo mundo. Então, assim, 5 quilômetros para você é muito, para mim é pouco, e aí eu uso a expressão muito ou pouco, e aquilo faz sentido para você. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu chegava para as pessoas e falava assim, aqui, você tem alguma dor? Essa dor sua tem quanto tempo? Tentando fazer aqueles classificadores. Ah, tem muito tempo. E aí eles silenciavam, ficavam calados. Aí eu virava assim, mas tem quanto tempo? Tem muito tempo quanto? Tem mais de uma semana. Aí você falava assim, mas tem mais de uma semana, então tem uns 10 dias. Não, muito mais. E aí aquilo ia rendendo uma conversa muito longa e que aquilo me angustiava. E depois eu percebi que o problema era da minha pergunta, não era da percepção, né, da lógica deles de tempo. Então, às vezes hoje, dependendo de como eu vou me comunicar com eles, eu já coloco assim, olha, eu queria ver com você que para mim entender o tempo de uma forma mais objetiva é importante. Aí, se você pudesse me falar quantos dias, quantos meses, isso me ajudaria. Pronto, com uma pergunta, às vezes o paciente já te responde, sabe? Isso, entre outras coisas, né? Expressões. Vou te dar também outro exemplo. Eu estou fazendo atendimento por telemedicina. Então, eu, enquanto mineiro, tenho atendido gente do Rio Grande do Sul, gente do Pará, gente de Sergipe. E aí, várias expressões que às vezes eu pergunto, e aí eles se falam assim, mas eu não entendi o que você perguntou. Né? Então, essa coisa da competência cultural, às vezes, ela vai aparecer muito nessa coisa da metacognição. Não estou fazendo uma crítica, né, a você, mas se você começa a perceber que você não está conseguindo pegar as informações e está se sentindo assim muito frequentemente, talvez é algo que você tenha que tentar enxergar isso de outra forma, sabe? De tentar fazer uma pergunta por outro lado, pegar um caso que deu certo e você se comunicar de uma maneira diferente. Agora, eu estou falando isso, assim, não quero te dar uma receita, não, mas vão ter pacientes que a gente culturalmente não vai conseguir se comunicar, eles vão ser tímidos, por exemplo, e que aquilo vai ficar na esfera mesmo da superficialidade. E aí, assim, mesmo que você se concentre, se debruce, né, no paciente, acaba que você não conseguiria buscar dele o que você precisa, né? Mas, inclusive, te parabenizo porque eu acho uma experiência transcendental, assim, eu cresci muito entendendo as novas expressões que eles colocam, essa, essa lógica de tempo, de distância, né? E vou te dar um exemplo também, aqui em Ouro Preto, não sei se você conhece, mas é uma cidade que de um lado ao outro você não deve gastar mais de 8 quilômetros no centro histórico. E as pessoas falam, nossa, lá é muito longe, lá é do outro lado da cidade. E aí, o meu irmão mora em São Paulo, outro dia eu fui falar com ele da gente ir num lugar aqui, que era do outro lado da cidade, na hora que ele chegou, ele começou a rir, falou assim, nossa, o negócio é aqui do lado, a gente não gastou nem 5 minutos de carro. Então, como que a gente vai virando o lugar, né? E raciocinando como as pessoas daqui também. E aí você entra no sistema 1 com muito mais facilidade.
Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, Raquel. Bom, professor, o senhor gostaria de explanar mais alguma coisa? Então, acho que é isso, né? Espero vê-los presencialmente em um evento parecido com esse. Gostei demais do convite, agradecer a comissão organizadora, né? E espero conhecer aí Três Lagoas em breve. Muito obrigada, professor Gustavo. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor em nome de toda a comissão organizadora do primeiro Simpósio Internacional de Saúde da Família e Comunidade. Esperamos muito que o senhor em breve esteja aqui conosco. Vai ser muito bom. Nós agradecemos a disponibilidade do senhor por estar conosco nessa noite de sexta, como o senhor disse mesmo, né? No nosso happy hour, agora de um jeito diferente. O tema tratado pelo senhor, ele foi extremamente magnífico e agradecemos muito por compartilhar esse conhecimento conosco. Como a Camila disse ali em cima, muitas das pessoas, quando se inscreveram no minicurso, né, acharam até que, será que eu me inscrevo? Será que vai ser uma abordagem muito médica? Mas eu mesma me surpreendi, por não ser da área da medicina, né, eu sou da área da enfermagem, mas eu vi que a abordagem do senhor foi extremamente para todos os cursos, e isso foi muito bom. Agradecemos novamente a presença do senhor. Eu vou estar disponibilizando aqui no chat, pessoal, o formulário, tudo bem, de presença. É só vocês inscreverem certinho com o nome, com o e-mail que vocês se inscreveram lá no Event 3. E mais uma coisa, a palavra-chave é clínica, ok? Então, quando vocês entrarem lá no formulário Google para preencher, vai perguntar qual que é a palavra-chave e vocês colocam que a palavra-chave é clínica. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o microfone está aberto para qualquer um. Muito obrigada novamente, professor. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E venham a Ouro Preto, gente, quando acabar essa pandemia e quando puderem. Isso é muito bom. Nós temos o professor Vinícius também, né, que é de Ouro Preto, né? Foi ele que indicou o senhor. E tem muita vontade de conhecer Ouro Preto na parte da saúde. Então, a universidade aí é muito boa. Quem tiver interesse, igual eu coloquei meu e-mail, gente, a gente tem mais condição de receber pela residência, né, mas estamos à disposição, né? E quem quiser conhecer, aqui, sou suspeito para falar, mas aqui é uma delícia de passar alguns dias aqui. Isso, Rosana, a palavra-chave é clínica. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Amanhã nós temos a apresentação de trabalhos. Para quem ainda não conseguiu ver o horário da sala de vocês, está lá na página principal do Event 3, na nossa página do CISFIC. Lá tem o horário e a sala de todas as temáticas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar conversando com a gente pela DM do Instagram ou pelo e-mail do CISFIC, ok? Eu vou colocar essas informações aqui no chat.